Olá, meus queridos ouvintes, estamos aqui com mais um podcast da professora Rosiane com um tema hoje muito fofinho e muito importante para toda a sociedade. Hoje nós vamos falar da primeira infância e da primeiríssima infância com a professora Lili. Tudo bem, professora? Tudo bem, Rosiane? Boa noite, é um prazer estar aqui falando de um assunto tão presente em nossas vidas, né? Que é a primeira infância. Muito bem. E você pode nos ajudar. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, ative o sininho para receber a notificação de novos conteúdos. Vamos falar sobre educação, esse tema tão importante e que move a nossa sociedade e pode transformar a vida de todos nós. Professora Lili, nos conte um pouquinho aí da sua trajetória na educação, como você se descobriu professora, você sempre quis ser professora, conta um pouquinho pra gente. Meu primeiro contato com a educação foi no magistério, né? Como eu sou do interior de Minas Gerais, né? Não era uma escolha, era a única coisa que tinha para eu fazer era o magistério. Eu acabei me encantando, né, pelo magistério. Terminei o magistério, fiz pedagogia, né? Fiz concurso público de professora, terminei a faculdade de pedagogia, depois eu fiz pós em pedagogia clínica institucional. Deixa eu ver mais o que eu fiz. O ano passado terminei psicologia, né, que eu acho que era a minha primeira paixão desde o início, e estou cursando, né, uma pós-graduação em aba. E isso tem me ajudado muito no meu dia a dia na sala de aula. Olha que currículo maravilhoso, né? E nós vamos falar sobre currículo na primeira infância, o quanto é importante a formação do professor. Mas antes eu quero contar para vocês uma historinha. Nós nos conhecemos na época em que nós trabalhamos em Barueri, né? Na rede municipal de Barueri. E na primeira infância, na maternal. E estava acontecendo um movimento de fortalecimento da primeira infância e colocaram, né, criou-se o cargo de coordenador das maternais. Foi aí que nós nos encontramos e daí nasceu uma amizade e eu pretendo que ela vá para todo sempre, porque a Lili, gente, ela gosta muito de ensinar, né? Ela tem assim uma facilidade para conversar, ela é muito estudiosa, né? Ela gosta de estudar e ela gosta de passar esse conhecimento. Então, ela está no lugar certo. Ela está no canal da professora Rosiane e nós vamos falar um pouquinho com vocês. Vamos lá, professora Lili. Falar de primeira infância é um tema assim que traz aquela sensação boa da infância. Você está falando de crianças, né? Mas é um tema muito mais complexo do que as pessoas imaginam, né? Como você vê o desenvolvimento da primeira infância ao longo desses anos, né? O que nós tínhamos de primeira infância alguns anos atrás e o que nós temos hoje? Ele foi ampliando, né? E foi transformando ao longo do tempo, né? Porque começou lá na Revolução Industrial, né? Quando foi estabelecido o direito de que a criança não deveria trabalhar, né? Sim. E aí de lá foi se dando uma atenção para a criança. E aí foi vendo vai ter nas convenções, né? De Genebra, também tem. E aí vão tendo esse olhar diferenciado para as crianças até chegar, né? Nos dias, né, mais recentes, que são, né, a LDB, né, que a gente tem a Lei de Diretrizes e Bases, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, também teve o Marco do Desenvolvimento, né, O marco legal, né, do desenvolvimento o Marco Legal da Primeira Infância, né, que acredito que esse foi o que veio a trazer, né, a garantir, a repensar, a oferecer políticas públicas que atendessem e favorecessem o desenvolvimento da criança como um todo, né? Sim, e é bem recente o marco legal, né? Ele é de 2016, né?
e começou a vigorar bastante, assim, as pessoas falarem bastante em 2017, né? Então, é uma política pública que veio aí para auxiliar a educação infantil, né, e trazer esse olhar da necessidade de políticas públicas e que se cumpra o que está sendo pedido, né? Que não é a educação infantil, ela não é só deixa a criança ali naquele espaço e ali a criança vai ficar o dia todo, não. É necessário todo um cuidado com essa criança, né? E a gente precisa estar atento, né, nessa relação do políticas públicas e escola de educação infantil, né? O que está acontecendo de fato, o que está sendo cumprido ali dentro daquele espaço. Porque a gente tem sim a questão do cuidar, mas a gente também tem que garantir o aprender, o desenvolver essa criança, né? Porque é um direito dela, né, professora? Isso mesmo, né? E quando a gente fala de primeira infância, a gente atrela, né? O cuidar e o educar, né? O cuidar passa a ser tem intencionalidade pedagógica. Então, tudo, né, como a gente veio de creche, tudo que a gente vive na creche é uma rotina de cuidado, mas também de vivências, de experiências que vão oportunizar que as crianças se desenvolvam num ambiente saudável, dentro daquilo que se espera dela, né? Então, esse é nosso papel, né? É proporcionar ambientes e espaços seguros para que essa criança possa se desenvolver. Sim. E daí a importância, né, de um trabalho, um coordenador dentro das creches, né? Como você vê esse trabalho? Ela foi minha coordenadora, né? Depois, quando eu voltei para a sala de aula, a gente trabalhou junto e ela estava na coordenação. E como você vê esse trabalho do coordenador dentro da creche? O trabalho do coordenador ele é muito importante, né? Mas primeiro, esse coordenador ele precisa entender, eu não digo, mas ele precisa ter bem certo, né? Bem próximo dele qual é a concepção de criança, né? Porque nós fomos educados numa educação tradicional, né? E as crianças, a, a humanidade vem evoluindo, né? E as crianças estão se desenvolvendo de maneira diferente. Então, aí que entra as pedagogias participativas, né? Então, o coordenador ele precisa conhecer, ele precisa estar sempre estudando, né? Para oferecer para os seus professores essa nova visão, né? Essa nova concepção de educação, né? Onde o professor não é mais um transmissor, né? Ele é um mediador, né, daquela aprendizagem. Então, isso faz toda a diferença quando você está. E aí, a formação é muito importante. Então, você precisa estar alinhado com a sua equipe, que tipo de, né, qual é a concepção que aquela equipe tem de criança, né? E a partir daquela concepção, a gente traçar o que a gente vai propor nesse tempo que aqueles professores, que aquela equipe está na escola. Então, é muito importante a figura do coordenador, né? Porque ele gerencia, né? Ele está ali no chão da escola, ele que acompanha, né? Ele que está com a professora quando tem alguma dificuldade, eles pensam juntos, Sim. entendeu? Então, o coordenador, ele tem que estar no chão da escola, né? Ele tem que visitar as salas, ele tem que estar ali para que o professor sinta que é um trabalho de equipe, né? Então, ele precisa conhecer, né, a comunidade, ele precisa conhecer os professores, ele precisa transformar aquele ambiente o mais saudável possível e ver as demandas, né? As demandas daquela equipe que ele tem. Porque ninguém nasceu sabendo, né? Exatamente. Mas a partir do momento que você tem conhecimento, você tem mais responsabilidade, né? E você falou de conhecimento, né? Quando a gente tem o conhecimento e a gente compartilha, ele volta para a gente muito melhor, É verdade. né? Então, a intenção é compartilhar, mas no sentido de agregar, né? Nunca de desmerecer, né? A equipe tem que se sentir pertencente daquele lugar e dessa nova visão, né? Então, como ele vai querer uma nova visão se ele não conhece o que mostrou, que a gente viu na faculdade era uma educação tradicional, né? E hoje a gente virou a chavinha, né? A gente tem outra percepção da criança, a criança como protagonista, autônoma, parece até clichê, né? Sim. Mas não é, é uma criança que ela é ela é a coautora, né? O professor é coautor, na verdade, né? A criança está ali como protagonista e o professor como
coautor daquela aprendizagem. Por quê? Porque é ele que vai oferecer, né, subsídios, ambientes, espaços, materiais para que aquela criança se desenvolva. A gente tem falado bastante sobre isso, né? Sobre essa questão do olhar do professor, né? Com relação à criança, à educação de hoje e a importância da escuta. Você quer falar um pouquinho da questão da escuta, o quanto ela é importante, principal, assim, em todas as áreas, né, da educação, mas e ali na educação infantil, como que funciona essa escuta? A escuta, eu acho que é um desafio para o professor escuta, porque para você escutar, você precisa observar, né? E o professor está sempre muito preocupado com a demanda, com o planejamento que eu vou dar, e ele acaba perdendo os nuances nesse processo, Sim, né? E é o que eu costumo falar para as professoras, né? Que é preciso ter tempo para observar o seu aluno a brincar numa brincadeira livre, como ele interage, né? Então, essa escuta, a criança da creche, no começo ela não fala. Então, a escuta da criança é pelo corpo, né? É pelo choro, é pela birra, né? É pelo descontentamento. Então, assim, ela vai dando indícios do que você vai observar, mas se você não tiver esse olhar atento, se você estiver preocupado, que vai ter que seguir o planejamento, que, nossa, está faltando tal atividade, você não consegue ter esse olhar, entendeu? Então, assim, o professor ele precisa parar um pouquinho, que é o que eu costumo dizer, é, as atividades precisam ser vivenciadas, tanto pelos alunos como para o professor. Ele tem que acreditar naquilo que ele está fazendo e oportunizar. Eu me lembro muito bem de uma experiência que a gente estava lá na escola, e aí eu sempre olhava as aulas, né, das professoras. E aí eu me aproximei, ela tinha montado um espaço com coisinhas de chá, sabe? Eram bules, xícaras, pires. E aí eu cheguei perto dela, ela estava em pé, né? E sem saber, falou para mim, mas e aí agora? Eles estão todos brincando? O que que eu vou fazer? Eu falei, você vai sentar e vai observar, se aproxime no mesmo nível deles, né? Não precisa ficar em pé, senta do lado. sim. E aí nós duas sentamos, entendeu? Nós duas sentamos e aí as crianças, eu falei, presta atenção nos diálogos, entendeu? Presta atenção nos diálogos. As crianças começaram, né? Aí quando a gente viu, tinha uma pegando o pires, o bule, a xícara, colocou, trouxe na bandejinha e ofereceu para nós. Você aceita uma xícara de chá? Que Claro, fofura, né? né? E a gente sentou, tomou o chá, conversou e logo ela se despertou. E aí depois eu falei para ela: tá vendo? Você não precisou fazer nada, era isso. Você observou, você foi convidada a brincar quando ela te chamou. Então a escuta atenta, ela é isso, né? É essa proximidade entre o professor e a criança, né? Por quê? Porque é nesses momentos que você vai observar se ele interage bem com seus pares, se ele consegue dividir, né? E até para você traçar, né, dar continuidade àquela proposta. Se você não observar como eles se localizaram no espaço, com o que brincaram, né? Você não vai poder planejar a sua próxima ação. Então, a observação, ela é muito importante, né? Principalmente porque é ela que dá essa escuta, no meu ponto de vista, né? Sim. Então é isso, a observação é o carro-chefe. Você precisa desacelerar, eu falo para elas. Vocês precisam desacelerar para poder perceber o que a sua turma de fato está te dizendo. Se você não para, está sempre preocupado com a rotina, com tudo que você tem que cumprir, você não vivencia esse momento e aí as coisas vão se perdendo. A educação infantil, ela demanda esse olhar, né? Esse cuidado e esse olhar para todo o processo ali, o desenvolvimento da fala, o desenvolvimento motor e tudo isso através de atividades simples. Você não Isso mesmo. precisa criar, né? As propostas, lógico que elas têm que ser pensadas e planejadas de uma maneira, né, que você consiga ali perceber o desenvolvimento da criança, mas não precisa criar coisas grandiosas, muitas Isso. apresentações, né? Já já você vai falar um pouquinho sobre isso, como que a gente pode trabalhar isso de uma maneira, né, mais
tranquila para o professor, Isso. vamos dizer assim, né? Mas eu queria que você falasse sobre o brincar. Por que que o brincar é tão importante na educação infantil? Às vezes as pessoas falam assim, vou mandar meu filho e vai ficar lá só brincando. Ele brinca o tempo todo. E aí eu quero que você fale um pouquinho sobre a importância desse brincar para a educação infantil. O brincar é no brincar que a gente consegue replanejar, né? Que a gente consegue dar continuidade. E é no brincar que a criança se desenvolve, né? Aquilo que eu falei para vocês. Os diálogos, né, com seus pares, a representação simbólica. Às vezes você dá um toquinho para ela, ela vai falar que aquele toquinho é uma nave espacial, né? E vai viajar. Então, assim, o brincar é o carro-chefe da educação infantil. A gente tem que oportunizar a brincadeira de todos os tipos, de acordo com a demanda, com diversos recursos materiais. Por quê? Porque é no brincar que a criança vai se desenvolver, né? Então, assim, o trabalho da criança é brincar, né? Eu falo para Sim. os pais que o trabalho da criança é brincar, né? Ele vai para a escola para brincar e se desenvolver. E através dessa brincadeira é que ele vai ir fortalecendo ali as estruturas dele para uma próxima etapa, né? E falta um pouquinho desse diálogo entre família e escola, para que a família consiga entender o que é esse brincar dentro da escola, por que que esse brincar é tão importante e fora dela também, porque a gente acaba trabalhando um pouquinho com as famílias, trazendo esse olhar, olha, você precisa tirar o seu filho do celular. Hoje a gente vive essa onda aí de excesso de telas, né? E a gente vê isso dentro da sala de aula. A gente percebe. Aquela criança que está o tempo todo em casa vidrada no celular e aquela criança que tem mais espaço dentro de casa para brincar. O comportamento é totalmente diferente. Isso mesmo. E eu acho que essa questão de trazer o pai para entender, a gente começa naquele primeiro contato que a gente tem com o pai, né? Aí passa-se a adaptação, né, que é o reconhecimento, aquele acolhimento que a gente tem de ambas as partes, da criança e do professor e da sua equipe, né? E depois, para eles entenderem que tipo de trabalho que você faz, né? Porque, como eu te falei, né, os recursos que eu fui aprendendo ao longo do tempo de trabalhar, eles são recursos do cotidiano. Então eu falo com os pais. Aqui nós vamos fazer brincadeira com meleca, vamos explorar as frutas. Os brinquedos aqui de exploração são esponja, é o fouet da cozinha, a panela, né? Então, assim, são brinquedos do cotidiano. E é muito engraçado que aí eles, quando chegam nas reuniões, né, naquele momento que tem de conhecer o trabalho que a gente faz, eles falam assim: agora eu entendi porque ela tira todas as minhas panelas, os meus potes, as minhas Tupperwares, né, Sim. de dentro do armário. Eu falei, então, e aqui a gente trabalha com bastante, a gente chama de materiais não estruturados, né, Sim. que traz também, proporciona, né, investigação, né, curiosidade. A criança consegue desenvolver um único material, traz muitas potencialidades ali, sabe? Muitas possibilidades, na verdade, né? Então, esses materiais é tudo brincadeira para a criança, né? Você oportuniza aqueles materiais e a criança te mostra como brincar. Lembra, a gente estava conversando antes, você falou assim, eu levei o celofane e eu queria que eles olhassem no chão Sim. com o celofane. Nas pedagogias participativas não tem isso. É. Eu posso até ter uma intencionalidade guardadinha ali, Sim. né? Que a gente é professor. Mas a criança vai te mostrar inúmeras possibilidades de brincadeira que você não tinha pensado sobre isso antes, sabe? E é o processo de descoberta, Isso. né? Eles estão ali descobrindo, né? E a descoberta traz o aprendizagem, traz o desenvolvimento, entendeu? Essa investigação. No começo, eu não gostava muito dessa palavra, sabe? Parecia uma coisa de... Polícia? Isso. Vai, todo mundo tá na delegacia, Isso, né? Vamos ver o que tá acontecendo. E aí a Tatiana, né, que é minha parceira no berçário por muitos Tati, anos. pode vir também, né, Lili? A Tati também tem muito para compartilhar. Tem muito para compartilhar. E aí eu falava para ela, eu não gosto dessa palavra. Eu falei, Lili, mas observa. Foi isso que ela falou para mim. Observa como as crianças, como os bebês brincam. E é isso, ele pega a garrafa, ele examina, ele vira de cabeça para baixo, entendeu? E ele estava fazendo o quê? Investigando aquele objeto, aquele material, entendeu? E aí eu fui
é percebendo que é isso, a investigação traz o aprendizagem, traz o desenvolvimento, entendeu? E mesmo essa garrafinha que você apresenta ela de diferentes maneiras, vira imensas possibilidades, sabe? Recursos muito simples e que oferecem um desenvolvimento muito grande para os bebês, né? Que as pessoas não têm noção Sim. disso, né? De que o menos é mais, sabe? Quanto mais simples, mais o bebê gosta. Se a gente for colocar esse dado, essa garrafa, ele vai brincar com a garrafa. Com a garrafa, né? entendeu? Isso mesmo. É verdade. E a gente tem falado muito disso, né? Você dá o presente para a criança com a caixa, ele larga o presente e fica com a E vai caixa. brincar com a caixa, né? Isso mesmo. Eles gostam muito da caixa, esse entrar e sair, e se esconder dentro da caixa, isso mexe, né? Isso mesmo. Instiga eles, né? Eles já inventam, eles já montam. Faz né? carrinho. E, entendeu? Então, assim, você dá a oportunidade do bebê se desenvolver, né? Oferecendo o recurso que ele precisa. Você não precisou falar para ele, sabe? Eu acho que tem uma agonia da gente, enquanto educador, de querer ensinar. Pôs a garrafa, ou nós vamos rolar a garrafa, né? Mas você nem deu a oportunidade do bebê pensar sobre esse objeto garrafa. O que eu posso fazer com esse objeto garrafa, entendeu? E eu acho que quando eu descobri o berçário foi isso, sabe? Trouxe esse outro lado, né? Essa calmaria, essa proximidade com os bebês, sabe? E isso vai validando qual é a concepção de educação, que bebê que você quer, né? Porque eu costumo dizer que o trabalho que a gente faz no berçário é as outras professoras que vão desfrutar, né? Sim. Porque a gente está ali no início de tudo, né? Tem bebês que chegam com 4 meses, né? Então, a gente está ali fazendo o papel de educador, mas também o outro lado, né? Que é daquela mãe que deixou ele lá, que foi trabalhar. Então, a gente tem um olhar de acolhimento para essa criança, O cuidado, né? O cuidado, isso mesmo. E essa relação do berçário? Vamos falar do berçário, né? Vamos focar no berçário neste momento. Da mãe e os profissionais que estão ali atendendo essa criança. Como construir uma relação saudável ali, né? Que a gente estava até conversando antes da confiança. O quanto é importante ter a confiança naquele profissional que está ali cuidando do meu filho, né? Porque é a coisa mais importante que eu tenho na minha vida. É verdade. Né? Então a gente precisa ter essa relação de confiança. Como estabelecer essa relação de confiança? Essa relação de confiança é uma linha tênue, fininha assim, né? Que eu acho que a gente vai depender muito da postura do profissional, sabe? Quando você chega, o pai precisa ter a segurança que você sabe aquilo, você está ali porque você sabe o que você está fazendo, sabe? Mas eu não estou falando de conhecimento, eu estou falando de postura mesmo, né? Assim, como a gente trabalha, as regras, sabe? Eu vejo que os pais, eles não querem seguir muito as regras. Né? E com o bebê não dá para não seguir regra, sabe? Sim. Você tem que seguir dentro daquilo que é proposto, das regras, das normas de estabelecimento por berçário, né? Então, assim, quando eles percebem que tem alguém ali que entende, que consegue conversar com um olhar mais aprofundado, que mostra para ele que aquilo não tá legal, que aquilo não pode, que nós estamos pensando no bem-estar das crianças. Eu fiquei muito feliz, eu vou te dar um exemplo disso. A gente tem um recesso, e tem toda uma questão com o recesso, né? Em termos de quantidade de profissionais naquele período, os professores tiram recesso e tudo. E a gente vem falando com os nossos pais sobre a importância das crianças, deles seguirem o recesso, porque eles trabalham, né? E eles têm um mês de férias. E as crianças, elas também precisam de pausa, precisam de descanso, elas já passam um período longo. Né? E aí, na reunião de pais, eu fui informada de que na minha sala não teve bebês que frequentaram no período de recesso, né? Então, isso mostra a confiança que os pais têm no nosso trabalho enquanto equipe e também de respeitar o direito da criança, né? De entender que aquilo é importante. A criança precisa da pausa. A criança precisa da pausa. E quando ele estiver lá na creche, ele ainda fica das 7 da manhã às 7 da noite. Mas quando ele for para o pré-escola, ele vai para o resto da vida, né? Frequentar meio período. Ele não vai frequentar período integral. Então, os pais precisam se preparar,
né? Lá no pré-escola, ele não fica 15 dias de recesso, a escola não funciona. E ele cria estratégias para Poder ficar naquele período, com a né? criança. Então, na creche não é diferente. Então, a gente precisa, assim, mostrar para os pais que a gente sabe o que está fazendo, que a gente estudou, que a gente tem uma equipe maravilhosa, que acolhe, que todo mundo fala a mesma língua, Sim. sabe? Que respeitou, assim, esse clima é muito importante para que tenha essa confiança dos pais, né? É, a gente não gosta que falta, né? Então, quando está faltando, a gente quer saber por que está faltando, entendeu? Quando a criança não está bem, a gente, mesmo que, não, que nós temos o protocolo que é febre, né? Febre Sim. tem que ligar. Não. Quando um bebê não está bem e a gente conhece aquele bebê e não está bem, a gente avisa: olha, mãe, eu estou te ligando porque está assim, não está legal hoje, mas aí você vê, nós estamos aqui, não está com febre, mas tem alguma coisa errada. Tá diferente, né? Tá O diferente. profissional que tá ali o dia todo, ele percebe que alguma coisa ali não tá legal, né? Isso, entendeu? Então, assim, aí a mãe fala: não dormiu bem, eu dei um remedinho para febre, entendeu? E aí a mãe percebe que a gente observa aquela criança, que a É. gente tem uma escuta atenta, que a gente está preocupado, sabe? Assim, e aí ela começa a confiar no nosso trabalho. É do dia para a noite? Não é. É um trabalho ali de dia, todo dia a gente pergunta, a gente quer saber, a gente recebe com muita alegria, muito entusiasmo. E elas até comentaram isso, que vê a alegria quando a criança chega. Por quê? Porque a gente está ali para oferecer o nosso melhor. Nós estamos falando de bebês, né? Então a Exatamente. gente precisa oferecer um ambiente acolhedor para esses bebês, né? Então assim, essa confiança ela é passada no dia a dia, né? E aí a gente vai trocando. Claro que tem aqueles pais que são mais comprometidos e aqueles que são menos, mas a gente tem que ir mostrando para eles por que que a gente está ali, qual é a nossa prioridade. Eu costumo falar com as mães que eu não negocio com elas. Não tem negociação, Não, hein? a prioridade são os bebês, entendeu? Então, assim, eu não vou abrir exceção nenhuma, né? Então, elas precisam entender isso. Não tem jeitinho, sabe? Assim, com o bebê não tem jeitinho. Porque hoje você medicou e deu o remedinho, né? Mas e daí depois? Eu abro a exceção para você. Então, medicamento no berçário a gente é regra, não existe isso, entendeu? Tem que ficar um tempo em casa, fazer o tratamento em casa e Tratamento, entendeu? depois retornar para a escola. Então, a gente precisa estabelecer o que é direito da criança. Eu falo para ela sempre isso. Eu vou estar do lado do que é direito da criança. Se é direito dele, é direito dele, entendeu? E você, enquanto pai, tem o dever de garantir isso. Então, assim, essa construção da confiança, ela é ali no dia a dia mesmo, sabe? Na sua postura enquanto educador, né? No trabalho que você realiza, né? Eu acho que tem muita questão, não sei se você lembra disso, mas quando a gente entrou, tinha um negócio de produção, que a criança tem que produzir, e era Sim, papel, papel, papel. Hoje em dia, os pais estão entendendo que a produção da criança é o que ele produz, o que ele vivencia na escola, né? são as experiências, São né? as experiências, entendeu? E a gente tem mais registro fotográfico. Então, eu falo para os meus pais: raramente vocês vão ver minha criança levando um papel para casa, mas aqui, ó, quinzenalmente tem todas as fotos. E eu falo para ele: a gente pega coisas que vocês nem imaginam que a gente faz. E o pai se alegra quando vê É. aquela foto, né? A gente já teve experiências, né, assim, de relatos das mães, elas se emocionam muito ao ver as atividades e até acompanhar o desenvolvimento, porque a criança passa o dia inteiro ali com a gente, então começa a andar ali. As primeiras palavras é a gente que vai acompanhar, a dentição quando começa, né? Isso Então mesmo. tem todo um trabalho aí que tem que ter essa parceria, né, para Sim. essa mãe ficar um pouco e esse pai e essa avó ficar um pouco mais próxima desse desenvolvimento da Isso criança. mesmo. E confiar, né, naquele profissional que está ali todo dia com seu filho, né? Você precisa confiar. E essa confiança vem baseada nas nossas atitudes, nosso posicionamento, né? No que a gente quer enquanto bem-estar da criança, entendeu? Então, assim, eles vão tendo esse olhar também, É. né? A educação infantil, eu penso que ela caminhou bastante, mas ela ainda precisa caminhar muito mais com este olhar, né, do que é a função da escola de educação infantil, né? É uma escola.
Isso né? mesmo. Ela não pode ser olhada apenas como um lugar que eu vou deixar o meu filho, ele vai ser alimentado, cuidado e tá bom. Não, ele tem um processo de aprendizagem, está acontecendo um desenvolvimento ali, tem toda uma regra, toda uma lei que é seguida para que garanta o direito de aprendizagem daquela criança, né? E isso tem sido muito discutido. Qual é a função da escola de educação infantil, né? Que é o que a gente tem falado. Então, é um local de aprendizagem, é um local de desenvolvimento e ele precisa ser pensado para que isso aconteça. A gente já vivenciou alguns momentos ao longo da construção, porque hoje o que a gente vivencia passou por um processo de construção. Não começou assim, agora está tudo lindo, maravilhoso, os pais reconhecem a educação infantil como uma importante fase do desenvolvimento da criança, né? Uma importante fase do desenvolvimento. Então, assim, foi construído. Então, nós tivemos desde a orientação da Secretaria de Educação, que chegou até nós na escola, que fez uma formação local inicialmente, né? Que nós recebíamos a formação na escola, lembra? Que vinha um grupo e fazia a formação conosco, depois fazia uma formação, nós fazíamos as reuniões com os pais para trazer esse olhar da educação infantil. E aí foi crescendo, crescendo, e hoje nós temos uma estrutura muito boa. Mas foi uma caminhada, foi uma jornada. E nem todas as escolas do Brasil têm isso. Como você vê esse olhar da educação infantil no Brasil? Como a gente vai chegar onde a gente quer, onde a gente precisa, que respeite realmente e garanta o direito da criança. A criança ser vista como criança. Aí a gente vai para a questão das políticas públicas, né? Porque vem de cima para baixo e o olhar de cima precisa mudar com relação. Eu acho que já vem mudando, na verdade, né? A gente está na creche e a creche, no seu início, tem aquela função, né, de assistencialismo, de colocar a mãe lá, a criança lá, porque a mãe tem que trabalhar, entendeu? E aí, ao longo desse processo, foi vendo que aquela criança tinha que ficar lá, mas ela também não poderia ficar estagnada, ela tinha que ir se desenvolvendo. E aí a gente vai pensando nessas propostas, tem essas abordagens diferenciadas hoje, que a gente vai estudando e que vai aprendendo. Mas eu acho assim que o professor ainda não está preparado para essas novas abordagens. Mudou-se muito. Você trabalhou como coordenadora, você via, tem resistência, né? Que é aquilo que a gente estava conversando, tem resistência. Mas eu acredito que essa resistência ela é vencida com formação continuada, sabe? Precisa ter essa formação, né? É, a, a, a própria BNCC, ela já mudou o olhar, Sim. né? Ela já mudou o olhar e isso nos ajudou muito nesse processo, porque a gente tem habilidades que são diferenciadas para oportunizar aquele tipo de desenvolvimento, né? Veio pensando na criança como protagonista do seu desenvolvimento, né? Então, assim, acho que a gente nunca pode parar de estudar, sabe? Assim, de conhecer propostas. Hoje eu vejo que a internet, ela traz esse leque de possibilidades, mas o que eu vejo é muito a cópia, sabe? Eu vou Uhum. copiar que isso vai dar certo. Eu não acredito nisso. Eu acho que a internet está para a gente se inspirar, Sim. né? E aí eu acho que isso é um grande desafio do professor, conseguir conhecer a sua turma, sabe? Para poder oportunizar aquilo que ela precisa, né? E o que eu vejo também é os professores querendo que as crianças se comportem de uma determinada maneira, porque ainda estão presos naquela educação tradicional, que a gente tinha que chegar, a gente tinha que sentar, a gente tinha que fazer isso, você tem que, sabe, assim, É. tudo muito direcionado. E as crianças hoje não são assim, eles têm lugar de fala, eles têm Sim. lugar, né, de escuta. Sim. Eles estão ali vendo tudo acontecer e sendo parte desse processo, né? É. Então, assim, isso tudo vem mudando. Eu acho que a gente tem um longo caminho ainda, Sim. né, pela frente, né? Temos. Acho que tem que ser feito um investimento grande nesse sentido É. dessa pedagogia participativa, né, que muda o nosso olhar com relação à criança, né? Eu É. acho que tem muito a avançar ainda, mas a gente não pode
desmerecer tudo aquilo que a gente conquistou até aqui, né? Sim. Acho que tem duas palavrinhas aí que são importantes, a formação e a valorização, porque o profissional da educação infantil, ele não é tão valorizado como ele deveria ser. Tanto as professoras como as ADIs, né, que também compõem essa equipe, né? A escola de educação infantil, especialmente a maternal, sem as ADIs, ela não Isso mesmo. funciona. Eu Ela não concordo. caminha. É um trabalho em equipe, né? Eu costumo dizer que o professor está ali responsável pela sala, mas a gente é uma equipe, né? E a gente precisa estar alinhado nesse sentido, né? E eu concordo com você. As ADIs são figura extremamente importante e elas estão ali para fazer o nosso trabalho dar certo, Sim. sabe? Então a gente precisa olhar que somos uma equipe, está ali numa linha de horizontalidade com elas, entendeu? De trazer para participar, de pedir opinião, de explicar por que que vai fazer aquilo, qual que é a proposta, por quê, entendeu? Elas precisam entender que contexto é aquele que a professora está oferecendo para aquelas Sim, crianças, e até entendeu? mesmo porque ali é construída uma relação de afetividade, Isso né, mesmo, com as crianças. Então, isso é muito importante falar na educação infantil, essa relação de afeto que é construída, isso né? mesmo. E aí, quando você envolve todos os adultos que estão ali naquele processo, aí é sucesso. Isso. Aí vamos chegar naquela segurança que você perguntou antes, entendeu? Esse ano eu tô com uma equipe maravilhosa, né? Vou até mandar um beijo para elas, né? Pode Para mandar para as Cleide, para lindinhas. Miriam Marques e para Cris, né? Para Cristiane, que são parceironas minhas, sabe? Assim, compra minhas ideias, eu faço bagunça, tem muita exploração, tem material não estruturado, né? A Cris, ela se diverte, né? Ela senta e brinca com as crianças, ela explora o material, entendeu? Então, assim, é porque acredita no trabalho que a gente faz. Então, assim, esse clima na equipe, ele gera confiança nos pais, entendeu? Tem uma questão de respeito naquela equipe, sabe? É, elas me escutam. Às vezes eu tô com uma postura, elas falam, mas me mostram outra perspectiva, sabe? E isso tudo é importante, né? É, é deixar todo mundo participar daquele processo, né? Os relatórios, né? Os relatórios descritivos um- os professores não gostam muito, né? Mas eu costumo fazer os meus relatórios com a participação delas, porque Sim, tem nuances ali do dia a dia que a gente não pega, por mais observador que seja, sabe? sim, Às vezes ai, olha, eu visualizei isso de fulana. Ela fala, ai, mas você não prestou atenção nisso. é. Aí eu vou prestar atenção naquilo que ela está falando. Então, assim, esse trabalho em equipe, ele é muito importante, né? Então, a gente tem a professora titular da sala, né? Mas tem ali toda uma equipe por trás. E é aí que o cuidar e a intencionalidade pedagógica se unem, né? Sim. É nesse momento, quando essa equipe ela está alinhada. É importante falar para as pessoas que estão nos acompanhando que dentro da realidade, né, do trabalho que a gente desenvolve, nós trabalhamos com grupos, né, Isso, que é deveria ser aí seguido por todas as redes, né, o professor, ele trabalha com um grupo de crianças, né, e as meninas ali, elas têm essa função de acompanhar o professor durante as atividades, cada uma com seu grupinho. Então, você não pega uma sala toda para desenvolver uma atividade, né? isso, Você pega um grupo ali, ou uma criança, ou duas, né? isso. De acordo com a lei, você precisaria ter ali que trabalhar com o grupo, né? No seu caso do berçário, são Isso. 4 bebês, né? A razão adulto e criança do berçário são quatro, né? Mas é assim, tem a razão adulto criança, mas tem ali a demanda da sala naquele momento e como vai desenrolar aquela atividade. E isso também tem uma sensibilidade da turma, né? Sim, Para isso. E eu falo para a professora também, não é porque o grupo é de 12 que você vai ter que fazer a atividade com 12, não. Você pode dividir esse grupo de 12 em 6. sim. Sua atividade vai ter mais qualidade, você vai estar mais próxima daquelas crianças, entendeu? E realmente você vai se cumprir aquela intencionalidade que você se propôs, É. né? Então, as pedagogias participativas, elas vêm do micro, né? Daquele aconchego, Sim. daquela, sabe? Então, assim, isso fica muito prazeroso, tanto para o professor que está acompanhando, como para a criança, né? Que está ali naquela vivência, naquela experiência, entendeu? Então, assim,
Isso faz toda a diferença, sabe? Eu acho que a palavra aí é flexibilizar, né? Porque você está trabalhando ali com uma criança, está em plena ali formação, tá, né? Tudo ali tá acontecendo e você precisa entender e respeitar aquele momento e você, como adulto, olhar qual vai ser a melhor estratégia ali, o que você vai fazer para poder alcançar o seu objetivo ali com o seu grupo, com a sua equipe, com a sua criança. Sim. E aí nós vamos falar também, já que nós falamos nos grupos, nós vamos falar um pouquinho das diferentes trajetórias da educação infantil e quais os países nos inspiraram e quais são os pensadores que te inspiraram e que vêm aí trazendo, acrescentando aí no seu trabalho diariamente com as crianças. Olha, a primeira abordagem que eu conheci assim dos bebês foi a abordagem Pickler, né? É uma abordagem apaixonante, né? Que respeita a individualidade da criança, fala sobre brincar livre, fala sobre essa questão do cuidado, sabe? Ela vem para atender a demanda do bebê, sabe? Assim, ela tem questões sobre o desfraude que antes a gente nunca tinha pensado e que ela traz de uma maneira tão acolhedora, tão sensível. Então, a abordagem Pickler eu gosto muito. E a gente usa ela sempre no berçário, porque tem a questão do acolhimento, do afeto, né? A gente sinaliza para a criança o que a gente vai fazer. Olha, agora é hora de comer, né? Nós vamos nos sentar. Olha, nós vamos trocar a sua fralda. Ai, dá licença, sabe? Tem toda uma questão de afeto nessa abordagem, sabe? E eu gosto muito e sempre que eu posso, eu estou falando sobre ela, sabe? Eu tenho todos os livros, eu já li, tem 3 delas assim que é o livro de cabeceira, você vai fazer alguma coisa, você olha lá. Você vai Sim. fazer uma coisa, você olha lá. Então eu gosto muito. E das pedagogias participativas, a nossa grande referência é Regia Emília, né? É Loris Malaguzzi, né? Então assim, ele vem dar um outro olhar para essa questão do desenvolvimento infantil e da criança, sabe? Então essas 2 abordagens são as que mais estão presentes no meu dia a dia, assim, sabe? A questão dos contextos investigativos, do cesto de tesouro, do brincar holístico, são propostas riquíssimas, né? Com materiais simples do dia a dia e com potencialidade assim fantástica. Então eu gosto muito. Recomendo para quem tiver interesse ler mais sobre a MP, sobre, né, Loris Malaguzzi, Sim. Regia Emília, que vale a pena. A gente tem aí algumas dicas, né, que você trouxe para Sim. compartilhar. Pode mostrar para os nossos, para quem está nos acompanhando. Olha, esse daqui é também sobre a abordagem da Amy Pickler, né? Que é maternagem insólita, e tem Educado os 3 primeiros anos, que também fala sobre a experiência, né? Lá em Piqueloc, né? E tem 3 livrinhos sobre a abordagem Pickler que eu gosto muito, que aqui tá faltando um, sabe? Porque esses livros estão sempre emprestados, sabe? Sempre que chega uma professora, eu tô no berçário, eu não sei o que fazer. Leia M. Pickler, sabe? Assim, Sim. então tá faltando um, mas esse traz toda a abordagem em si, esse fala sobre brincar livre e tem outro que fala sobre autonomia, sabe? Assim, então, assim, são 3 livros que eu estou sempre com eles, que um capítulo desse livro dá uma formação fantástica, assim, Sim. sabe? E tem um livro também que é da Fátima Freire, que eu conheci na pandemia, que eu fiz, acho que muita gente fez, né? Vários workshops e tudo, e aí eu conheci esse livro que é Quem Educa Marca o Corpo do Outro. E tem vários, ele faz a gente pensar sobre nossa postura enquanto educador, né? E o quanto essa questão pode afetar o outro, né? Então, assim, é um livro divisor de águas, assim, sabe? Nessa questão da concepção, do que eu quero ser enquanto educador, sabe? E que eu conheci através da oficina Criar e Brincar, que
que trabalha bastante sobre as pedagogias participativas. Tem aquele Instituto Carambola também, né? Aquele Isso também é mesmo. muito bom, tem muitas dicas e tem muitos cursos lá, Isso né? Que vale a pena para quem gosta de estudar a infância e quer aprender um pouquinho mais. Eu indico que é bem legal. Tem aquela série também, O Começo da Vida Da 1, vida, isso né? E o mesmo. E o 2, dois, que isso são mesmo. excelentes e São. tá, acho que na Netflix, né? Que tem. Isso, Tá tem sim. disponível e vale muito a pena para quem Vale. gosta de estudar a infância, é assim muito importante. Isso é um divisor de águas e te dá uma outra perspectiva, Sim, né, sobre a infância em si, né? é esse olhar de que eu vou colocar o que eu penso, é a parte mais importante da vida do ser humano, Isso mesmo. porque dali é que vai vir a base para as outras etapas da vida, né? E como nós estávamos falando do marco legal da primeira infância, né? Como essa lei é importante, porque ela vai se atentar desde a concepção, Isso mesmo. desde a gestação, né? E vai até a criança completar ali 6 anos. Então tem a primeiríssima infância, Que né? é, que é a fase que a gente trabalha, né? De 0 a 3 anos, né? Que é uma fase importantíssima. É por isso que eu tô falando. A gente trabalha para os próximos profissionais colherem os frutos, Sim, né? O que as pessoas não entendem é quanto mais a criança brincar nessa fase, mais preparada ela vai estar para a vida, sim, né? Então, assim, não é só brincar, né? Não é, ninguém, na creche, a gente não brinca por brincar. O brincar na creche, ele tem intencionalidade pedagógica, né? Ele está ali para a criança poder desenvolver, né? Dentro daquilo que se espera, né? E os marcos do desenvolvimento, ele veio para as crianças não são iguais, elas têm suas peculiaridades, são únicas, né? Mas a gente precisa conhecer os marcos do desenvolvimento para poder saber o que é que vai nos chamar atenção, o que está diferente, no que a gente pode ajudar, entendeu? sim, E no berçário isso é muito importante. Tem toda uma questão de autonomia do bebê. Ninguém coloca o bebê sentado, ele vai sentar quando ele estiver preparado para sentar. Mas é, se tiver um bebê que se espera que com 6 meses ele tenha um controle de tronco e ele não tem, opa, é um sinal. É alguma sim, coisa para a gente poder observar e ajudar aquela criança com uma ajuda especializada, entendeu? Então, assim, isso tudo veio para facilitar, para nos dar conhecimento sobre aquela fase. Eu costumo dizer para as professoras que todo ano a gente muda né? Uma hora a gente está na creche, outra hora está no pré. A gente sim, precisa conhecer a faixa etária que a gente está trabalhando. A gente precisa saber o que se espera dela para a gente poder traçar qual vai ser o nosso planejamento a partir dali, né? Então é importante que a gente conheça, né, a faixa etária que a gente está trabalhando, né? Porque se eu estou no berçário e eu não sei até 6 meses o que se espera que um bebê faça, né? Como é que eu vou planejar? Como é que eu vou oportunizar? Como é que eu vou acolher, sim. né? Então eu preciso conhecer a faixa etária que eu estou naquele ano, né? E aí para isso a gente precisa ler, né? Eu sei que a vida de professor é corrida, né? Mas a gente precisa estar sempre procurando, né? Por isso a Estudando. questão da formação é tão Tão importante, importante, né? entendeu? Além de ter, né, a gente cobrar que as secretarias responsáveis façam as formações devidas, né, e também as parcerias, né, que são importantes na educação de um modo geral, as parcerias entre educação e saúde, educação e segurança, né, que a gente tem visto que tem acontecido as parcerias, que se estruture esse olhar do quanto é importante a formação para esses profissionais que estão atuando na educação infantil. Isso mesmo. Porque o gestor, ele tem que ter esse compromisso, né? Com a formação desses professores dentro da sua unidade. Porque todo ano é um desafio para o coordenador, né? Porque quando ele forma uma equipe, eu passei muito por isso, forma uma equipe, que a equipe está redondinha, que todo mundo tem a mesma concepção da criança, tem uma linha de planejamento, vem a Atribuição e atribuição muda todo mundo. e muda tudo. E aí você tem que começar do zero, né? Então, assim,
Isso dificulta, é um desafio para o coordenador, entendeu? Mas até quando estive coordenadora, né? O coordenador tinha essa autonomia, né? A gente usava os HTPCs, né, para fazer essa formação. Não era todo, porque tem toda uma demanda da escola, né? Sim. Nesses HTPCs, mas a gente garantia essas formações, tanto para as professoras, como para as ADIs em horário do sono, né, das crianças, tinha esse revezamento. Então, isso é muito importante, né? Porque a ADI, ela precisa saber qual é a intencionalidade da professora, e essas formações, elas vão transformando, né, o olhar. E, isso é importante. Eu queria que você falasse também, Lili, da questão de uma formação que vai além da escola, que é o centro de referência, que você passou pelo centro de referência, né? Você teve uma experiência ali. E o que você via de diferença do centro de referência da primeira infância e a maternal? A experiência no centro de referência foi, assim, uma aprendizagem gigantesco. Tem muito a minha cara, a primeira infância, aquilo que eu acredito, né, enquanto educadora. E, assim, no meu ponto de vista, a maternal tinha que ser um centro de referência pela primeira infância, né? As propostas de atividades, né? Teriam que ser naquele nível, né? E assim, e o que é interessante da primeira infância é que lá, além de ter todo esse cuidado, né, com a criança, com a proposta, lá eles têm os territórios, né? Eu já estou um tempo fora da primeira infância, daqui a pouco a Elaine vai estar brigando comigo, né? Que eu estou falando besteira. E aí eles têm todos os territórios para a criança explorar, né? Tem também um trabalho que é feito com os pais, né? Então, assim, enquanto a criança está lá explorando, está vivenciando, tem todo o cuidado com os pais, né? Para entender o que está acontecendo ali. Então, assim, é um trabalho multidisciplinar ali dentro, né? É fazer políticas públicas ali, sabe? Assim, com a demanda, com os profissionais, com a família. Então, tem esse acolhimento. Então, assim, foi uma experiência, assim, ai, muito enriquecedora, sabe? Assim, foi muito prazeroso. Na época, eu também fazia formação com os pais, eu estava ainda na faculdade de psicologia. Então, assim, aquilo me ajudou bastante nessa questão do acolhimento, né? De entender a demanda, porque tem muitos pais com crianças com alguma deficiência que procuram a primeira infância, né? E eles vêm querendo acolhimento, né? Eles vêm querendo entender, eles vêm querendo um colo, eles vêm, né? Então a gente está ali para oferecer esse acolhimento, essa visão, entendeu? Então, assim, foi muito enriquecedor. E elas até fizeram algumas formações, entendeu? Mas eu acho que tem que se intensificar mais, né? Tem que. É que a rede de Barueri é grande, né? Sim. Mas é uma proposta que todas as maternais tinham que seguir, sabe? Assim. É. Eu acho que é uma proposta interessante para todos os municípios, conhecer o centro de Sim, referência, né? Porque ele traz ali a oportunidade de você desenvolver esse tipo de trabalho com os profissionais da educação, com a comunidade, né? E apresentar o que é a educação infantil, porque querendo ou não, as famílias elas veem nesse olhar de criança ali que você fala, obedece, que senta e fica quieto. E não é isso, isso mesmo. né? A construção é outra, né? É lógico que você passa por uma construção ali de ensinar a criança os comportamentos, né? Mas você pode ensinar de uma maneira diferente. Eu acho que o centro de referência ele deixa a criança ser criança. Isso mesmo. Ele mostra um outro universo para as famílias ali e acolhe os pais e as crianças. Então, um Isso. centro de referência nos municípios, né, Itapevi, Jandira, Cotia e os municípios da nossa região seria interessante para ampliar esse olhar e essa discussão da infância. Isso O mesmo. que é respeitar a infância de fato, né? Eu acho que a sociedade só tem a ganhar quando você passar a olhar para a infância de uma maneira diferente, respeitando a infância e garantindo o direito dela. Isso, mas garantir porque vê que aquilo é o futuro, sabe? Não garantir por mera formalidade, Sim, sabe, né? Porque tem que ter esse olhar, né? De acolhimento, né? De garantir o direito, mas também de pensar naquele ser que está em desenvolvimento, né? E é muito difícil, porque
Você vê, a gente está na maternal e tem toda essa questão dos materiais. A gente não tem o material que a gente usa, Sim, né? A gente não tem o exatamente. material do Igreja. Por quê? Porque eu vejo nessa questão da APM e tal, não sei o quê, tem um material que eu posso comprar e o material que eu não posso comprar, né? Tem toda uma questão burocrática. É. Mas o material que eu uso, Como você vai justificar que você comprou panela para isso, você fazer atividade? Colher de pau. Né? Mas, oxe, é uma escola ou é um restaurante? O que está isso, acontecendo? E não tem esse olhar, né? esse olhar, entendeu? Então, assim, precisa que esse olhar, se você for olhar os territórios da primeira infância, eu tenho uma amiga, né, que passou pela primeira infância e ficou, no começo ela ficava indignada, né, porque não usava EVA, né? Imagina o professor não usar EVA. Ai, misericórdia. Não usa EVA, né? É tudo feito com materiais não estruturados, reciclados, sabe? Assim. Sim. Então, assim, mudou a perspectiva dela, né? É, e a gente passa, eu no começo, né, quando eu cheguei na maternal, eu passava muito tempo confeccionando o material que eu ia usar, porque não tinha, às vezes era caro, você não conseguia comprar, né? E aí a gente ficava construindo aquele material para em 30 segundos na concepção que eu tinha que a criança destruiu, Sim. né? Então, assim, foi aí que foi virando a minha chavinha, que quanto mais eu criasse ambientes, espaços, né, contextos para as crianças explorarem, vivenciarem, investigarem, mais eu estava contribuindo para o desenvolvimento delas, né? E eu acho que essa é a grande sacada. Nós não precisamos de brinquedos caros, fantabulosos, né? A gente precisa daquele que está no dia a dia, né? E isso é um ganho, né? O pai entender a sua internacionalidade com aquela panela e aquela colher de pau, né? Sim. Né? Levar os cilindros e ver o que você vai fazer com aqueles cilindros lá. Os rolos, né? Antes a gente tinha as linhas, né? Os rolinhos da linha jogado fora. Agora a gente Guarda tudo. guarda quando a gente não compra, né? Porque agora tem na internet para vender. Sim. E é um recurso do professor, entendeu? Então eu acho que isso tudo é um ganho para a educação infantil, principalmente para a creche, né? Quando esse olhar é despertado, né? Eu costumo falar que é despertar. Por mais formação que você dê, se aquele professor não tiver disposto, se aquilo não fizer sentido para ele, você não vai conseguir É. essa mudança de chavinha, essa virada, né? Sabe o que eu falo? Sim. E essa intencionalidade educativa, eu queria puxar também um gancho para a questão da leitura. Né, você aproximar a criança daquele universo das histórias que muitos não têm em casa. Isso Quando mesmo. você tem essa intencionalidade desde o maternal, né, o ideal seria que fosse desde a gestação, que as mães lessem para os seus filhos, contassem histórias, né, mas algumas ainda não têm essa formação. E aí o centro de referência vem nesse sentido, de trazer esse olhar para a mãe, né, Sim, porque tem um trabalho com as gestantes lá, né. sim. E vem mostrando para essa mãe o quão é importante o brincar, a brincadeira, o estar próximo, sabe? Porque as mães, antigamente, quando eu entrei, era assim, né? Era o pensamento. Vou deixar meu filho lá, eu tenho que deixar meu pacotinho lá, 7 horas da noite eu vou buscar, meu pacotinho tem que estar limpinho e cheiroso para eu levar para casa. No outro dia, 7 da manhã, ele está lá de novo. E eu falo para as mães, não. Mesmo que ele tome um banho na escola, né, que os bebês tomam banho, ele precisa ter o momento do banho em casa. Que hora você interage com seu filho? Né? Que hora que você troca ali com ele, né? E o banho, eu acho que é o primeiro momento, assim, né? Que a gente chega, vamos tomar um banho e tal. Cada família tem sua rotina, mas tem que ser um momento prazeroso. É aí que é o vínculo, né? A criança ficou o dia inteiro fora. E aí você precisa garantir esse vínculo com ela, né? E isso é muito importante. E as famílias, elas demoram para poder assimilar isso, né? Isso é importante, né? A gente trabalhar esse olhar aí. Agora eu queria que nosso papo tá chegando ao final, gente. Eu sei que tem muita coisa ainda pra gente falar, né? Da primeira infância e o quanto é importante, mas a gente vai ter que se despedir. Eu convido você para uma próxima oportunidade que venha, né? Ela tem projetos incríveis, gente, né? Tá, agora se formou, tá começando aí uma nova jornada na psicologia, né?
Então, quem quiser conversar com a Lili, né, Lili, pode disponibilizar suas redes para você, Pode sim, né, eu tô sempre à conversar. disposição. Ela tem informações incríveis, vale muito a pena conversar com a professora Lili, né? Você pode mandar um beijo, se despedir do pessoal. Eu agradeço a todos, né, que colaboraram, né, que acompanham o canal da Rosiane. Rosiane é muito querida. Muito obrigada. Né, a gente teve um encontro assim que eu estava no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. E ela é sempre muito acolhedora, né? A gente conversa bastante. Então, assim, é um prazer, né? Eu agradeço. E pode chamar que a gente vem. Por favor, vamos falar mais sobre primeira infância, porque a sociedade precisa disso. Precisa. Né? As pessoas precisam conversar sobre a primeira infância. E fica o meu recado aí para vocês. Pensem muito sobre a primeira infância e o que é necessário para garantir os direitos dessas crianças de fato, né? Não só no papel, mas que essas crianças sejam respeitadas enquanto crianças. E assim a gente vai construir uma sociedade muito, muito melhor. Até o próximo e muito obrigada.